Bom dia a todos. Estamos dando início a esta audiência pública, convocada por esta vereadora, Chiara Ranieri Bassetto. Irei presidi-la de acordo com os artigos 58I e 58J da Resolução número 263/90, Regimento Interno, para discutir o projeto de lei que dispõe sobre a disponibilização permanente em sítio eletrônico da relação de contribuintes inscritos em dívida ativa da administração direta e indireta. Lembramos que nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do Regimento Interno, iremos encerrar essa audiência até às 11h02. Estão presentes nesta audiência pública os senhores secretários municipais convocados para essa audiência, o senhor secretário municipal de Economia e Finanças, Everton de Araújo Basílio, o senhor secretário municipal de Negócios Jurídicos, Gustavo Bugalho, o senhor secretário municipal de Planejamento, Nilson Guirardello, e o senhor secretário municipal de Meio Ambiente, Dorival Coral. Foram convidados também todos os vereadores e a senhora prefeita municipal, Suelen Rosim, e também todos os interessados da sociedade. Nós estamos realizando essa audiência de forma híbrida, então, aqueles que quiserem se manifestar durante a audiência, podem acenar aqui no nosso ambiente virtual, que nós passaremos a palavra no momento oportuno. E também, aqueles que estiverem assistindo pela TV Câmara e pelo Facebook e no canal do YouTube, também podem estar participando conosco, enviando perguntas ou comentários através do WhatsApp, número 14, DDD 14, 98119-5511. A pergunta ou o comentário será encaminhada na hora e, se por acaso não houver tempo, a mensagem será enviada para o destinatário depois da reunião. Nós gostaríamos de registrar a ausência do vereador Sérgio Pereira Brum, que justificou a sua ausência em função de compromissos assumidos anteriormente. Então, eu gostaria de dar início aos trabalhos dessa audiência pública, fazendo a leitura do projeto de lei em questão. Projeto de lei dispõe sobre a disponibilização permanente em sítio eletrônico da relação de contribuintes inscritos em dívida ativa da administração direta e indireta. A Câmara Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, decreta. Artigo 1º. Será disponibilizada de maneira permanente em sítio eletrônico a relação dos contribuintes inscritos em dívida ativa da administração direta e indireta do município de Bauru, em ordem decrescente, levando em consideração o valor da dívida ativa. Artigo 2º. A publicação de que trata esta lei deverá conter, no mínimo, as seguintes informações. 1. Nome completo ou razão social do contribuinte. 2. Número da inscrição do contribuinte no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ. 3. O valor consolidado da dívida na data da sua divulgação,
atualizado no último dia de cada exercício financeiro. 4. Número da certidão da dívida ativa, CDA. 5. Data da inscrição em dívida ativa. 6. Número do processo judicial, vara judicial e comarca, caso tenha processo judicial questionando o valor da dívida. Parágrafo único. A fim de resguardar as informações privadas do cidadão, o nome do contribuinte, quando pessoa física, será disposto apenas pelas iniciais do nome e sobrenome, enquanto o número de sua inscrição no CPF terá os seus 6 primeiros dígitos ocultados. Já em relação aos contribuintes pessoas jurídicas, estes terão a divulgação do nome e CNPJ completos no site. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, Bauru, 12 de julho de 2021, assinam os autores do projeto, vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo e vereador Ubiratã Cássio Sanches. Vem acompanhado o projeto de uma exposição de motivos, né? Os motivos pelos quais os vereadores foram buscar esse projeto de lei, redigi-lo, e na sequência nós temos toda a tramitação aqui desse processo, e o processo começou a tramitar pela Casa em 12 de julho, e no dia 13 de julho passou pela Comissão de Justiça, que teve como relator o vereador Benedito Roberto Meira, que o encaminhou para a consultoria jurídica emitir um parecer. Esse parecer foi apresentado no dia 23 de julho, né, e que indica ao relator, o vereador Meira, pela normal tramitação, que o assim emitiu o seu parecer e foi acompanhado por todos os membros da Comissão de Justiça, tá? O seu presidente, vereador Manuel Lozila, e também os vereadores Edson Miguel de Jesus, José Roberto Martins Segala e o Ubiratã Cássio Sanches, né? O autor, um dos autores do projeto. No dia 28 de julho, o projeto entrou na Comissão de Economia e Finanças, teve como indicação de relator o vereador Guilherme Berriel Cardoso, né? A comissão tem como seu presidente o vereador autor do projeto, vereador Ubiratã Cássio Sanches, que deram pela normal tramitação na Comissão de Economia e Finanças, tanto o relator, vereador Guilherme Berriel, quanto o presidente, vereador Ubiratã Cássio Sanches, autor do projeto, e o vereador Vanderlei Rodrigues Júnior. Eu, vereadora Chiara, na condição de membro, solicitei algumas informações à prefeitura. Então, foram encaminhados para a prefeitura um ofício à senhora prefeita, né, para que a Secretaria de Negócios Jurídicos nos fornecesse algumas informações. A primeira delas seria a lista contendo os diversos tipos de justificativas, questionamentos apresentados pelos devedores nos processos administrativos que geraram as ações judiciais. Informações sobre a possibilidade de a Prefeitura Municipal será acionada por danos morais, por pessoas físicas e jurídicas expostas nos termos do projeto de lei, em casos de ações judiciais que resultarem em valor devido menor ou ainda o devedor ser outra pessoa jurídica ou física.
e também a lista dos inscritos em dívida ativa, nos termos do projeto de lei, sem constar os nomes dos devedores, sejam esses pessoas físicas ou jurídicas, e classificadas por região da cidade. Essas informações foram encaminhadas à Prefeitura e retornaram aqui para essa vereadora nessa última segunda-feira. Mas, enquanto nós aguardávamos essa manifestação da Prefeitura, nós solicitamos essa audiência pública, por entendermos se tratar de uma matéria extremamente importante, e me parece que a Prefeitura também entende com bastante preocupação esse tipo de exposição e insight, e isso pode ser verificado na resposta que chegou nessa última segunda-feira. E essa resposta, eu gostaria aqui de fazer o registro de partes dela, é uma resposta bastante longa, mas parte dessas respostas que chegaram, eu acho muito importante que a gente faça a leitura aqui, o registro, para que a gente se isente de questões que possam se transformar em problemas muito graves para a Prefeitura a posterior. Eu gostaria, antes de mais nada, de registrar a presença da vereadora Estela Almagro, que está aqui conosco no plenário, e virtualmente aqui também os autores do projeto de lei, o vereador Ubiratã Cássio Sanches e o vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo. Então, eu vou ler alguns trechos aqui que são bastante importantes. Tá? A resposta veio, essa resposta que eu vou ler agora veio do procurador jurídico Idomeu Alves de Oliveira Júnior. Processo número Processo número 123.505/2021. Doutora diretora, objeto. O presente processo foi encaminhado a esta Procuradoria, visando prestar as informações a seguir, descritas, solicitadas pela vereadora Chiara Ranieri Baceto, relativas ao projeto de lei que dispõe sobre a disponibilização de informações de contribuintes inscritos da dívida ativa do município em sítio eletrônico. 1. A lista contendo os diversos tipos de justificativas, questionamentos apresentados pelos devedores nos processos administrativos que geraram ações judiciais. 2. As informações sobre a possibilidade de a Prefeitura de Bauru ser acionada judicialmente por danos morais em decorrência da exposição de informações de pessoas físicas ou jurídicas nos termos definidos no projeto de lei. E 3. A lista de inscritos em dívida ativa nos termos do projeto de lei, sem constar os nomes dos devedores, sejam esses pessoas físicas ou jurídicas e classificadas por região da cidade. Documentos. Instrui o presente processo, o projeto de lei, antes de se manifestar em relação à solicitação do objeto do presente processo, peço vênia para tecer algumas considerações sobre o tema, e aqui vem uma série de informações sobre essa matéria, que acho bastante importante, principalmente que os autores do projeto depois leiam com bastante atenção, mas eu vou me atentar aqui às respostas das informações, tá? A primeira resposta é sobre as justificativas ou os questionamentos dos contribuintes devedores. Diz o seguinte:
A primeira solicitação da vereadora Chiara Ranieri Baceto se relaciona a eventuais questionamentos e justificativas apresentadas pelos devedores que geraram ações judiciais. A princípio, não tenho conhecimento de eventual ação que questione especificamente a divulgação de dados pessoais dos contribuintes. Isso porque a Prefeitura de Bauru não divulga esses dados, exceto em casos específicos em que se verifique a necessidade, legalidade e constitucionalidade da divulgação, como no caso de cumprimento de ordem judicial e para o ajuizamento de execuções fiscais visando a cobrança dos créditos tributários inadimplentes. Em tais casos, não há questionamento dos devedores em relação ao município de Bauru. Eventualmente, o questionamento pode ocorrer indiretamente na seara dos processos judiciais, em houver a requisição ou utilização dos dados. Dessa forma, entendo prejudicada a resposta a essa solicitação. Segundo questionamento, a resposta veio sobre a possibilidade de ações indenizatórias. O segundo questionamento se relaciona à eventualidade de a Prefeitura de Bauru ser acionada por danos morais por pessoas físicas e jurídicas expostas, nos termos do projeto de lei, por incorreções de dados com o valor devido ou nome do proprietário. Não vejo muito problema em relação à eventual incorreção de valores. Isso porque a legislação tributária é objetiva nesse sentido, fixando parâmetros específicos para a realização do lançamento. Eventualmente, o contribuinte pode discordar dos valores lançados, porém, não em decorrência da incorreção, mas em virtude de utilização de fatores que, em sua opinião, não se aplicariam ao caso concreto. E essa possibilidade é prevista na legislação municipal, nos termos do artigo 165 do Decreto 10.645, de 10 de abril de 2008, que consolidou a legislação tributária do município de Bauru. Aspas, o sujeito passivo que não concordar com o lançamento tributário ou com o auto de infração e imposição de multa, poderá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, contados da notificação ou intimação. Dentre os vários questionamentos dos contribuintes, quando opõem impugnação ao lançamento, referem-se ao valor venal do imóvel, sendo este o mais comum. A incidência do imposto territorial rural, o ITR, e não do imposto predial e territorial urbano, IPTU. A incorreção da área construída no imóvel, dentre outras. Com relação à incorreção de dados constante no cadastro mobiliário e principalmente no imobiliário, há maior probabilidade de incorreção. Já tive oportunidade de me manifestar sobre o tema de atualização no cadastro fiscal, quando exerci atividade na Procuradoria de Execução Fiscal. Há imóveis que não são objeto de atualização há anos, época em que não se exigia sequer o número no cadastro do contribuinte na Receita Federal. A legislação tributária municipal é clara no sentido de designar o próprio contribuinte como responsável pela atualização dos dados cadastrais. Isso porque o município não tem conhecimento de todos os atos que possam alterar os dados contidos em seus cadastros. A situação já foi pior. Porém, com o avanço tecnológico, há mais facilidade para se obter informações que devam ser incluídas no cadastro fiscal, alterando substancialmente os dados. Convém ressaltar que a inclusão e atualização dos dados cadastrais é responsabilidade do próprio contribuinte. Consoante o disposto no artigo 304 do Decreto número 10.645/2008, o cadastro fiscal da Prefeitura de Bauru compreende o cadastro imobiliário, o cadastro da indústria e comércio e o cadastro dos prestadores de serviços de qualquer natureza. O decreto prevê a responsabilidade pela inscrição no cadastro fiscal. A inscrição de imóveis urbanos no cadastro imobiliário deve ser promovida pelo proprietário, pelo condômino, pelo compromissário comprador, pelo possuidor do imóvel, pelo inventariante ou de ofício, no caso de imóveis pertencentes
a um dos entes federados e suas autarquias. Artigo 307. A inscrição no cadastro de indústrias e comércio deve ser feita pelo responsável ou seu representante legal. Artigo 313. A inscrição no cadastro de prestadores de serviços é responsabilidade de todas as pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam habitual ou temporariamente, individualmente ou em sociedade, serviços de qualquer natureza. Artigo 319. No que se relaciona à alteração de cadastro fiscal, a norma jurídica citada prevê os respectivos artigos em verbos. Aqui tem 3 artigos, eu acho desnecessário nós fazermos a leitura, tá? Então, eu vou fazer aqui um adiantado para a gente não se prender tanto à leitura de texto. Conforme se consta, a responsabilidade pela inclusão e alteração de dados cadastrais é do contribuinte. Atualmente, qualquer alteração somente pode ser feita pelo responsável e com a apresentação de documentos que comprovem a veracidade das informações prestadas. Contudo, há inúmeros casos em que o contribuinte não realiza a atualização cadastral, provocando incongruência dos dados contidos no cadastro fiscal, dificultando não apenas a fiscalização na Prefeitura de Bauru, mas também o correto lançamento dos tributos municipais e a identificação do sujeito passivo da obrigação tributária. Desta forma, não é raro a cobrança de tributos imobiliários de antigos proprietários, em razão da inércia do compromissário comprador em informar ao município eventual transação imobiliária. Da mesma forma, os prestadores de serviço, bem como os micros, médios e grandes empresários, deixam de prestar informações básicas sobre sua atuação, mantendo desatualizado o cadastro, provocando lançamentos incorretos ou até mesmo nulos. É muito comum a abertura de empresa individual para realizar prestação de serviços e, após o encerramento das atividades, o contribuinte deixa de solicitar o encerramento. Outro ponto que determina a incoerência de informações é a ocorrência de homônima, tá difícil hoje, já que há alguns anos não se exigia a apresentação do CPF dos solicitantes. São fatores que, caso haja divulgação pública, pode acarretar prejuízo ao erário. Isso porque, não sem razão, os contribuintes que se sentirem lesados pela divulgação incorreta de dados poderão buscar auxílio ao Poder Judiciário, pleiteando a reparação pelo prejuízo causado à sua imagem e honra por meio de indenização por danos morais. Essas são as informações relacionadas à possibilidade do município ser acionado por danos morais causados aos contribuintes. 3, a última informação solicitada foi a lista dos inscritos em dívida ativa. Com relação à terceira solicitação, sugiro a remessa do presente expediente à Secretaria de Economia e Finanças para que preste as informações solicitadas. E conclui dizendo: encaminho o presente processo com as informações que estão ao alcance deste procurador, sugerindo o encaminhamento do presente expediente à Procuradoria de Execução Fiscal, para, caso entenda ser necessário, a complementação ou haja discordância do conteúdo. Após o retorno do expediente à Secretaria de Economia e Finanças, coloco-me à disposição para elaborar minuta, sugestão para a resposta da prefeita. E aqui assina, então, o procurador jurídico Idomeu Alves de Oliveira Júnior, em 2 de setembro. Então, o processo foi encaminhado, né? E aqui a gente tem um despacho também da diretora da Procuradoria Consultiva, Denise Batista de Oliveira, né, que diz que vieram os autos à Procuradoria para manifestação quando eventuais consequências na edição da lei determinando a disponibilização da relação dos contribuintes inscritos na dívida ativa e valor dos respectivos débitos de forma permanente em sítio eletrônico da Administração Pública Municipal direta e indireta, nos moldes da minuta, a minuta aqui da lei.
em que pese a previsão do artigo 198, parágrafo 3º, inciso 2º, do Código Tributário Nacional, conforme parecer retro, com o qual concordamos, existe a possibilidade de ações indenizatórias, em razão da incorreção dos dados constantes no cadastro mobiliário e imobiliário desta prefeitura, ou seja, os prejuízos poderão ser maiores do que a possibilidade de recuperação dos créditos inscritos com a divulgação dos dados. Assim, a SMJ também sugerimos o envio do presente à Procuradoria de Execução Fiscal, responsável pela judicialização da dívida ativa para manifestação e, posteriormente, à Secretaria de Finanças. E aí, sim, foi feito. Então, nós temos aqui a Procuradoria de Execução Fiscal com o seu parecer que julga, de acordo com os pareceres das folhas aqui, 9, 16 e folha 17, no sentido de ser temerária a divulgação dos dados sem saneamento prévio do cadastro municipal. E aí sugere o envio à Secretaria de Finanças. E aí nós temos aqui, né, a Secretaria de Finanças, um parecer também da Cláudia Bressan Moretti, que é diretora do Departamento da Dívida Ativa, que diz o seguinte: em atendimento ao ofício encartado no presente processo, informo inicialmente que compartilhamos do mesmo entendimento das procuradorias municipais, visto que os municípios não apresentam documentos para atualização de informações necessárias a correta identificação do sujeito passivo, sendo necessário um saneamento do cadastro municipal antes da divulgação de qualquer informação. No tocante ao item solicitado pela senhora vereadora, referente à lista dos inscritos em dívida ativa, nos termos do projeto de lei, sem constar os nomes dos devedores, sejam estes pessoas físicas ou jurídicas, e classificados por região da cidade, encaminhamos em envelope lacrado o link de acesso aos dados, visto o grande volume e sigilo de informações. Aproveitando para esclarecer que não foi possível classificar os devedores por região da cidade, visto que os créditos fazendários representam dívidas em geral, não apenas imobiliárias, o que impossibilita o georreferenciamento. Então, eu tenho aqui uma solicitação que fiz também ao vereador Ubiratã Cássio Sanches, que é o presidente da Comissão de Economia e Finanças, para que eu pudesse emitir o meu voto aqui, o meu parecer como membro da comissão, após essa audiência pública que julgo ser importante para a questão específica da comissão que integro, que é a Comissão de Economia, Finanças, Orçamento. Muitas vezes o projeto não versa especificamente sobre recursos financeiros que a prefeitura deva empregar, mas nesse caso aqui a preocupação é com a indenização que a prefeitura de repente possa vir a pagar. Então, achei prudente, mesmo com muita dificuldade pessoal de fazer essa discussão, porque, como todos sabem, eu tenho uma instituição que tem um imóvel que está no cadastro da dívida ativa, né? E, então, é muito difícil fazer essa discussão, mas por dever, como vereadora, me senti na obrigação de fazer essa discussão de forma transparente, como tenho me pautado durante toda a minha vida pública. E eu agradeço imensamente os secretários municipais que estão presentes aqui e todos aqueles que se dispõem a acompanhar essa audiência pública, e principalmente aqueles que constam nesse cadastro e que nós tivemos o contato com alguns,
para tentar entender as justificativas, né, de estarem inscritos na dívida e, de alguma forma, podermos contribuir nessa discussão. E, de fato, é bastante preocupante, me parece, de certa forma, até muitas vezes injusto, né, a gente ter a exposição de dados de uma forma em que ninguém consegue, né, entender o que motivou, né, a inscrição nessa dívida. Então, eu agradeço muito. Eu gostaria de, inicialmente, passar a palavra ao secretário de Economia e Finanças, o Everton, que pudesse fazer algumas considerações a respeito desse projeto de lei. Bom dia. Bom dia, vereadora Chiara, que preside os trabalhos. Bom dia a todos que estão presentes e acompanhando essa audiência pública. É um assunto que a gente vai ter que ter bastante cuidado, alguns receios com relação a disponibilizar essas informações, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. Uma, porque é histórico alguns problemas que temos com relação ao cadastro, que a gente está trabalhando cada vez mais para solucionar. Inclusive, estamos em fase de homologação do sistema novo tributário, que deve entrar no ar nos próximos dias. Estamos uma força-tarefa aqui para conseguir fazer essa migração, porque o nosso sistema antigo ele tinha algumas limitações, então estamos há meses já nessa migração, trabalhando dia a dia com isso, e estamos entrando na reta final. Eu acredito que daqui para frente, com esse sistema novo, teremos novas ferramentas para melhora do cadastro, mas hoje a gente tem o receio de que pode acontecer de alguma informação não atualizada, algumas coisas nesse sentido que poderiam trazer problemas para o município. Esse é um receio, né? A gente não se opõe, caso essa lei seja aprovada ou ela ocorra a publicação e efetivação dela, de fazer essa disponibilização desses valores, mas a gente tem que levar em conta também que, por exemplo, a gente está tendo um problema muito sério com a nossa parte de TI. A gente perdeu N funcionários nos últimos meses, não é nem, inclusive no último ano, se pegar o último ano, aí, os últimos meses, foi em torno de 8 ou 9 servidores que a gente perdeu praticamente metade da nossa TI. A gente tem inscrito aproximadamente 600 milhões de reais em dívida ativa. É uma quantidade enorme, é um trabalho gigantesco que vai ter que ser feito para uma disponibilização dessa. Ainda tem um outro ponto importante, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente vai ter que levar no entendimento, aí o jurídico talvez possa entrar mais nesse detalhe, se pode ou não, o que vai poder ser feito ou não nesse sentido. Mas, como a gente falou, a gente não se opõe, caso tenha que fornecer essas informações, iremos fazer. A nossa única preocupação é com relação aos cadastros, que a gente trabalha arduamente para manter atualizados, mas ocorrem algumas coisas que podem ter falhas e nesse sentido, o que poderia ocasionar para a prefeitura com relação a danos, processos e etc. E esse problema da TI, a quantidade de processos que vão ter, a nossa limitação hoje com a TI, embora a gente também esteja num processo novo, num sistema tributário novo, mas a gente nem fez essa homologação, a gente está nesse caminho e a gente fica à disposição, Chiara. É mais esse receio, igual você comentou, esse receio é nosso aqui também. E a gente está trabalhando sempre para atualizar cadastro, mas a quantidade de processos de atualização é diária, compra e venda de imóveis sempre vem, espólios, são N fatores, não existe uma regra específica, às vezes, de atualização, são N fatores que compõem isso. E, às vezes, os próprios processos que estão em discussão judicial, como é que eles vão ser tratados, eles vão ser retirados dessa listagem, porque todo mundo tem o direito, às vezes, de contestar aquele débito. Como é que vai ser tratado esses casos? Vão ter que também ser disponibilizados? O que pode ocasionar isso? Então, são alguns pontos que a gente vai ter que discutir, pensar bastante. E o mais importante, a gente precisaria de um tempo agora, porque a gente está trabalhando nessa homologação do sistema tributário,
para que aí sim a gente possa dar uma resposta mais concreta com relação a todo esse levantamento e essa parte do nosso cadastro aqui da Prefeitura. Ok, muito obrigada, Everton. Eu gostaria de convidar, então, o secretário de Negócios Jurídicos, o Gustavo Bugalho, para que fizesse as suas considerações a respeito do projeto de lei. Perfeito, perfeito. Bom dia, vereadora Chiara, bom dia a todos. Bom, basicamente, as minhas maiores preocupações, tanto o procurador aí, o doutor Idomeu, que elaborou o parecer, quanto o Everton, já explanaram, né? O que eu vejo sobre esse projeto? Embora, do ponto de vista da constitucionalidade e tudo mais, os tribunais aí parecem estar aceitando, né, entendendo que não há nenhum tipo de ingerência entre poderes, e também a gente observa que a própria Fazenda Nacional, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tem se utilizado desse tipo de divulgação de cadastro, né, de devedores, né, de inscritos em dívida ativa. Então, teoricamente, seria aceitável. Ainda assim, no que diz respeito a Bauru, por exemplo, me vem a dúvida, me vem um questionamento. Nós teríamos perna para isso? O que é ter perna para isso? Justamente evitar consequências relacionadas ao que foi discutido até agora, dos erros de cadastro, da não atualização de cadastro, considerando aí, né, que nos últimos, de algum tempo para cá, vem se tentando, né, evitar tais erros, mas anos atrás, a gente percebe que não se exigia maiores documentos que pudessem, eventualmente, aí, garantir um cadastro certeiro. Esses erros, não a disponibilização em si, porque seria em virtude de lei, embora eu particularmente, não como secretário, mas como Gustavo Bugalho, eu entendo que existam outras maneiras, né, de se trabalhar, né, a cobrança da dívida ativa. Mas, enfim, se aprovada uma lei nesse sentido, não o fato da disponibilização em si, mas das falhas, dos erros, isso pode trazer ao município, sim, consequências no sentido de ter que responder judicialmente por eventuais danos, por eventuais equívocos. Afinal de contas, a todos nós é muito desagradável, né, ter a pecha de inadimplente quando não se é, né? E imagine isso divulgado em amplo acesso à população, a quem quiser ouvir. Então me preocupa, não sei, como eu já mencionei, não sei dizer se o município teria pernas, né, do ponto de vista técnico, como o Everton mencionou agora há pouco, para mitigar, minimizar eventuais danos, eventuais ações futuras por danos decorrentes de erros de cadastro. Ok, muito obrigada. Gostaria de passar a palavra ao secretário de Planejamento, Nilson Guirardello, para que tecesse as suas considerações a respeito do projeto de lei do ponto de vista do planejamento urbano da cidade. Bom dia, vereadora, bom dia aos colegas, a todos que estão assistindo a audiência. Quando fui convocado para essa audiência, eu fiquei um pouco na dúvida no que eu poderia colaborar. E, é claro, eu fui buscar nos setores competentes aqui da Secretaria qual a nossa relação com o tema, né? E o que eu vi, vereadora, é que aqui a gente apenas insere no sistema
algumas alterações que vão depois para finanças, né? Por exemplo, alteração de área de edificações, né? Em relação à unificação de lotes e desdobros de lotes, né? Áreas construídas e áreas demolidas de edificações, é claro, isso tudo incide em IPTU, a gente sabe disso, né? E aí, a gente envia esses dados para a Secretaria de Finanças, por isso a Secretaria de Finanças e a CEPLAN têm uma parceria muito grande, e com o Everton a ponto, mais ainda, nós estamos com várias reuniões conjuntas para tratar das nossas relações. Como eu ia dizendo, a gente envia os dados para Finanças e eles deferem o envio da CEPLAN. Então, assim, a nossa parte é muito mais de comunicar alterações em relação aos imóveis, né, que são aprovados, são demolidos, desdobros, né, unificações. A gente faz a informação à Secretaria de Finanças. Esse é o nosso papel, né, em relação a esse tema, que eu acho que, é claro, perpassa por nós, né, porque a Secretaria é uma secretaria que tem muitos processos, né, não tem ninguém na minha sala, então vou tirar. Tem muitos processos de aprovação, a gente tem uma quantidade enorme, e tem, graças a Deus, né, a cidade tem crescido, né, os empreendimentos têm crescido, então, assim, a quantidade é bastante grande, mas essa é a nossa relação que a gente tem com o tema. Sobre a questão da divulgação do nome, né, das pessoas, daqueles devedores, eu não saberia dizer. Claro, acho que tem mais relação com o jurídico para apontar se isso teria algum problema legal, enfim, mas é pura especulação de quem é arquiteto e não advogado. Mas é isso, vereador, eu não sei se eu ajudei muito com as minhas colocações, mas é o que temos em relação ao tema. Não, sem dúvida. Eu acho que talvez uma questão que talvez a gente pudesse pensar na discussão é a transformação de área rural para área urbana, né, Nilson? A minha situação foi uma situação específica como essa lá na minha instituição, né? Então, acho que é algo que a gente poderia estar refletindo. Mas eu agradeço muito, viu, as suas considerações e passo a palavra ao secretário municipal de Meio Ambiente, o Dorival Coral, para que também possa contribuir aqui conosco em situações que possam versar aqui sobre o tema do projeto de lei. Oi, bom dia, Chiara. Bom dia aos demais vereadores, ao Borgo, a Estela, que eu sei que está aí. Estou um pouquinho rouco, viu? A minha voz está meio fanhosa, acordei com um pouquinho de sintomas de gripe, eu optei por ficar um pouco em casa para poder participar com vocês. Normalmente, nas audiências, eu gosto de estar presente aí, mas optei por ficar aqui, tá bom? Bom dia aos meus amigos secretários, o Everton, ao Gustavo, ao Nilson. E começo a minha fala mais ou menos como o Nilson da CEPLAN comentou, né? Eu acho que tanto o CEPLAN quanto o SEMA são secretarias que estão no início do processo, né? Normalmente, quando os nossos munícipes acabam, ou empresas, né, ou empresas jurídicas, acabam sendo incluídas na dívida ativa, de certa forma, por algum motivo, elas sofreram alto de inflação ou tiveram algumas alterações, e na SEMA o que mais nós temos é, na verdade, a alto de inflação por N motivos, tá bom? Nessa minha experiência enquanto Secretaria Municipal do Meio Ambiente, né, e analisando vários processos que chegam até o gabinete, eu tomei já como uma decisão para que não ocorram problemas que eu acabei me deparando. Todo o processo, antes de ser finalizado e encaminhado para a Secretaria de Finanças para Inclusão e Dívida Ativa, a gente tem feito uma sanitização, uma análise muito bem criteriosa, porque eu entendo que ao ter o nome incluído na dívida ativa, você acaba trazendo uma série de consequências para a pessoa, né? Ainda mais agora com a possibilidade de você realizar, né, a publicação, né, dessas pessoas, mesmo que de forma um pouco oculta, como você mesmo falou, que ainda assim
isso é complicado. Eu entendo que a maioria das pessoas não gostariam de participar disso, tá bom? Eu montei uma pequena apresentação e confesso para vocês que eu vou resumi-la bastante, tá bom? Apenas para demonstrar para vocês as questões que envolvem o dia a dia da SEMA, tá bom? Não vou apresentá-la na sua integridade, mas vou tentar contribuir com essa nossa discussão, né, para facilitar ou pelo menos para permitir que a gente tenha um pouco da amplitude desse assunto antes dos nomes, né, estarem em dívida ativa. Então, no caso da SEMA, o que mais eu tenho como base legal que permite a inclusão de um munícipe na dívida ativa é o Código Ambiental do município, que é a Lei 4362, né, em função de um auto de infração que é emitido pela Secretaria, né. Antes do auto de infração ser emitido, e depende muito do dano ambiental que essa pessoa causou, existe sim a possibilidade de você ter um auto de constatação, existe a possibilidade de notificação, ok? Então, existem outras opções antes de você realmente ter um auto de infração emitido para uma pessoa, né? Quando o auto de infração é emitido, ou a pessoa é notificada no momento e ela tem uma assinatura, mas em geral o que mais nós temos ali na SEMA é a notificação da pessoa por via postal através de uma carta registrada, né? A partir do momento que ele dá o aceita a essa carta registrada, né, nós iniciamos então a contagem de tempo, né? E aqui, de acordo com o Código Ambiental, o autuado tem 15 dias contados do recebimento desse documento para se manifestar, e se ele se manifestar, normalmente nós vamos encaminhar esse processo, ou esses questionamentos para uma junta de impugnação, né? Então, existe aqui, antes da inclusão em dívida ativa, toda uma possibilidade de uma junta de impugnação analisar esse processo, tá? E isso acontece com a maioria dos autos de infrações que nós emitimos, tá bom? Essa junta de impugnação, ela dá o seu parecer, encaminha esse parecer para o autuado ou para a pessoa. Se ela não aceitar ainda essa decisão, né, em segunda instância, isso vem para o secretário então solicita a análise do CONDEMA. Então, veja que o Conselho Municipal do Meio Ambiente tem também uma grande contribuição na análise desses processos, tá? Isso tem acontecido para várias infrações, como eu vou demonstrar um pouquinho aqui na frente. O CONDEMA tem prazo de 30 dias para fazer uma devolução e, por fim, o secretário municipal do Meio Ambiente faz a sua análise, né? E se realmente julgar que isso é procedente, acaba encaminhando para a dívida ativa. Aqui eu coloquei só uma tabelinha a título de contribuição para vocês verem no Departamento de Ações e Recursos Ambientais, tá? O número de auto de infrações que nós emitimos, considerando 2020 e 2021, tá bom? Então, o que mais se destaca aqui, ó, é não requerer o licenciamento ambiental. Nós podemos ver que esse ano aqui, várias empresas foram notificadas pela SEMA visando fazer o licenciamento ambiental. Isso é um trabalho que já vem do ano passado, mas tem se intensificado esse ano, junto com a Associação dos Contabilistas, né, de contadores também. Foram feitas algumas reuniões de orientação para que os empreendimentos possam requerer a licença ambiental, né? Então, há toda uma normatização para isso, e aquelas empresas que acabaram não se regularizando, elas foram notificadas, né, e receberam um auto de infração, e por isso esse número elevado é o que mais se destaca aqui em relação ao Departamento de Ações e Recursos Ambientais, tá? Existe também uma atuação que nós estamos assim, intensificando agora, que é esse causar poluição de qualquer natureza, tipo contaminação por
descartes irregulares de resíduos. Então, esse tipo de ação é algo que a gente tem intensificado, né? E aí nós podemos ver que, de maneira geral, ali no DARA, já em 2021, a gente tem tentado atuar no sentido de orientação, e quando realmente não há uma base legal, a gente acaba emitindo o auto de infração, tá? E aqui, em relação ao departamento zoobotânico, que também gera um grande número de autuações, em relação à poda drástica, que é você realizar a poda das árvores, né, acima do que é permitido pela lei, tá bom? Supressões de árvores sem autorização, anelamento, que é você matar a árvore por impedir a translocação de seivas nela, danos de maneira geral também na arborização, não replantio. Então, também nós estamos percebendo esse ano um número um pouquinho maior de auto de infração emitido aqui. E aqui eu acho que cabe, como último slide para essa contribuição na nossa audiência, é o número de processos que foram analisados ou que estão em análises pela junta de impugnação, né? Então, em 2020 foram analisados 74, em 2021 até agora de janeiro a setembro 28, e eu tenho 81 processos em análise, né, pela junta de impugnação que está constantemente atuando. O que eu tenho feito, discutido com a junta de impugnação, é que normalmente os 5 membros que participam dessa junta, em geral, são os técnicos que não emitem o auto de infração, para que não haja questionamentos depois. Então, eu acabo montando uma equipe multidisciplinar, né, onde quem analisa, em geral, não é aquele que emite o auto de infração. Isso dá um pouco mais de segurança para a gente continuar fazendo esse exercício muito mais de orientação para os nossos munícipes, tá bom? Eu espero ter contribuído, que estou à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada, Dorival. Nós tivemos aqui, então, a contribuição dos secretários municipais, e nós vamos abrir, então, nesse instante, a palavra aos vereadores. Aqui o Júnior Locadora também entrando agora aqui para participar conosco, os vereadores que estão virtualmente, também a vereadora Estela aqui presente, que queiram fazer alguma consideração, que fiquem à vontade. Na sequência, a gente abre para aqueles que estão participando conosco poderem também se pronunciar. Vereadora Estela, fique à vontade. Bom dia, vereadora, vereadores que acompanham virtualmente, os secretários. Eu fiz questão de acompanhar, vereadora Chiara, até porque também, como parte dessa comissão, nós teremos que apor nosso voto. É um tema complexo, é um tema que gera debates há muitos anos na cidade de Bauru, e acho que uma grande preocupação que paira sobre esse tema, ela tem dois ângulos que precisam ser apreciados. Um é o clamor da sociedade do sentimento de impunidade quando se fala em altos valores e em dívidas históricas. A outra é a percepção jurídica de que o cuidado deve obedecer a alguns princípios que não podem ser violados, sob pena não só de colocar o poder público municipal sob um julgamento financeiro, de caráter indenizatório e eventuais injustiças que podem ser cometidas. De outro lado, eu acresceria aí um terceiro item, que é uma percepção popular, que nem sempre é verdadeira, mas em alguns casos sim, de inércia do poder público quanto à judicialização desses grandes débitos em quaisquer área, como providência para que não haja qualquer tipo de prejuízo ou lesão ao erário. Eu acho que é um debate importantíssimo, porém que inspira, de fato, cuidado político, jurídico, administrativo. Sei, porque tenho também pesquisado, até diante da preocupação que Vossa Excelência trouxe à tribuna da Casa recentemente, e vi que diversas cidades
e até alguns estados já o debatem, mas muitos municípios, como Ponta Grossa, por exemplo, e outros, que já criaram legislações, e cidades onde esse debate ainda se dá. Mas mesmo onde já se criou, naturalmente há uma judicialização da questão que precisa ser entendida no seu contexto mais amplo para que nós não incorramos em erros. Eu, particularmente, até na breve passagem que tive na prefeitura como vice, sempre manifestei a preocupação no sentido de que o ponto crucial é que não haja inércia. Então, aqueles casos em que a prefeitura já judicializou, já opera a cobrança, não é que nos dê tranquilidade, naturalmente, mas significa que já há uma providência. E, às vezes, o próprio munícipe, como Vossa Excelência declarou aqui, às vezes a própria empresa, o próprio munícipe, a própria família já tomou a iniciativa de judicializar a questão antes de efetivar qualquer pagamento, o que naturalmente incorrerá em juros, correções, naturalmente, mas para corrigir eventuais distorções que podem ser cometidos pela, infelizmente, ineficácia ainda dessa burocracia pelo poder público. E eu sei que a prefeitura padece de uma modernização dos seus sistemas. Acho que a gente, em todas as áreas, a gente acaba vendo que isso acontece de certa forma. Eu tenho particularmente alguém próximo a mim, em março desse ano, que me procurou porque estava sendo executada pela dívida de um sobrado na 13 de maio, de um valor bastante considerado. E a única coisa que ela tem na vida é um terreno na Pousada da Esperança. Então, ela falou: como é que eu estou sendo executado por um prédio de quase 3 milhões de reais? E ela já estava condenada, então já era execução da dívida. Então, foi executado pela prefeitura, tramitou, ela foi revelia, naturalmente, e acabou, de alguma forma, encontrando o endereço dela na casinha que ela mora lá na Nova Esperança, para vir pagar essa dívida, que não era pequena, desse sobrado no 13 de maio. Também esses equívocos, esses erros, não exime a prefeitura da sua responsabilidade que tem de encontrar os mecanismos adequados para que erros desse tipo não ocorram, porque, evidentemente, quando se passa 2, 3 anos perseguindo um devedor que não é o verdadeiro devedor daquela dívida, seja de qual ordem for, mas sobretudo acontece com a tributária, você perde 3, 4 anos de perseguir o verdadeiro devedor daquele IPTU. Então, é um tema que não é de conclusão fácil, né? Não é apenas o princípio da publicidade que está em jogo, são vários, e eu acho que foi importante a posição de Vossa Excelência em chamar a audiência pública, porque aprofunda sobre diversas óticas, né? Como planejamento jurídico, meio ambiente, inclusive trazendo aí o parecer do nobre procurador, o doutor Idomeu, que é uma pessoa que eu conheço e respeito muito a visão jurídica dele, para que essa casa não vote ou deixe de votar uma legislação com esse grau de complexidade, com esse grau de polêmica, sem que nós tenhamos aprofundado detidamente sobre esse tema. Eu ouvi com muita atenção as falas dos secretários, naturalmente quero ouvir também o que os outros vereadores dirão ou pensam a respeito disso, mas, repito, é um tema polêmico, é um tema complexo e que inspira muito cuidado, muita diligência no trato para aprovação de uma eventual legislação com esse grau de complexidade. Obrigada, vereadora Estela. Os vereadores aqui presentes que queiram se manifestar, vereador Eduardo Borgo. Olá, bom dia, vereadora Chiara, bom dia aos vereadores presentes, aos secretários, autoridades. Posso fazer minha manifestação? Fique à vontade. Bom, o primeiro fato que a gente tem que levar em consideração é que essa legislação ela tem amparo em lei federal, tá? A lei número 5.172, de 25 de outubro de 2019, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional, ela diz que não é vedada no artigo 198, a divulgação de informações relativas à inscrição da dívida ativa da Fazenda Pública. Então, esse é o primeiro passo.
que existe previsão legal nesse sentido. Inclusive, os grandes devedores da União já são ali disponibilizados, já são publicados em sites do governo federal. Também que tem um jornal, confesso que eu não conhecia, mas saiu recentemente a publicação de uma lista com os principais devedores do município, e esse jornal conseguiu uma decisão judicial, ou seja, o Poder Judiciário autorizou a publicação, a divulgação dessa lista, né, a disponibilização dessa lista com base na Lei de Acesso à Informação. Então seria um pouco estranho uma juíza dar uma decisão nesse sentido, um amparo em lei federal para a publicação dos grandes devedores. Também temos que lembrar que o artigo 37 da Constituição Federal, ele vigora o princípio, sabe? O princípio é base de um sistema, de um Estado democrático de direito. Os princípios, eles se sobrepõem, inclusive, às leis, porque o princípio, ele é o orientador da legislação, sabe? É a base, é o sistema basilar do sistema democrático, e no artigo 37, onde vigora os princípios da administração, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? E aí esse projeto vem aí no mesmo sentido do princípio da publicidade. Outro fato também que deve ser apontado é que, se a preocupação são ações de indenizações por danos morais pelo lançamento errado do contribuinte no polo passivo, a gente tem que lembrar que, se um contribuinte for incluído indevidamente no polo passivo, o município irá sofrer ação de indenização, independente de estar publicado no site oficial ou não, porque quem cobra errado, quem coloca ali no polo passivo de forma indevida, está sujeito, sim, à ação de indenização, tá? Independente de estar publicado ou não. E aí é levantado, acho que foi importante essa audiência pública, porque acabamos de levantar mais um benefício para a administração indiretamente através desse projeto, qual seja a necessidade da prefeitura, então, é aperfeiçoar o seu cadastro imobiliário. Eu lembro que há alguns anos existia até uma ideia de fazer um link ali com os sites dos cartórios, enfim. Há essa necessidade, porque a ação de indenização, ela pode ocorrer independente de ter a publicação ou não. Lembrando que a publicação ela tem amparo legal. Nós também temos que pontuar que, em 2016, o ex-presidente do DAI, seu Cândido Giasone, em uma entrevista no meio de comunicação, aqui, acho que na TV Prevê, se eu não me engano, eu estava até assistindo, ele afirmou categoricamente que ele não cobrava os grandes devedores de água por pressão política. Quem disse isso não é esse vereador, não é o vereador Bira, foi o Cândido Giasone em 2016. Inclusive, foi até fruto de uma SEI, de uma comissão especial de inquérito, onde no final ficou aí demonstrado que o próprio denunciante estava equivocado, que não houve essa pressão política. Quer dizer, o ex-presidente diz que ele não cobrou por pressão política, mas a SEI chegou à conclusão que isso aí, na verdade, não ocorreu, que não houve essa inércia na cobrança por questões políticas. Então, isso é um interesse da população já antigo. Nós somos representantes da população. O artigo 1º da Constituição diz que todo poder emana do povo, que será representado diretamente ou através de seus representantes. Então, nós, o que fazemos na Câmara Municipal, nada mais é do que exercer indiretamente o poder originário, o poder do povo. E pelo que nós acompanhamos nos últimos anos, há interesse público, sim, na divulgação dos grandes devedores. Lembrando que esse projeto, ele visa a publicação do nome da pessoa jurídica e CNPJ, mas quando for pessoa física, só constariam as iniciais, sendo ocultados os primeiros números do CPF. Outro ponto também que devemos nos ater é que, em 2017, o município de Bauru perdeu 200 milhões de reais em dívidas prescritas. 200 milhões de reais, para a população ter uma ideia, seria necessário para custear o Hospital das Clínicas durante 2 anos.
porque o ex-prefeito, o vice-governador, aliás, Rodrigo Garcia, disse que iria lá reservar no orçamento do Estado 100 milhões de reais para custeio do HC. Então, quer dizer, 200 milhões, que é o que nós perdemos, daria para ter custeado aí 2 anos do Hospital das Clínicas. E aí é importante essa divulgação, porque tanto os vereadores quanto a população poderia acompanhar ali full time o que está acontecendo. Outro fato também que devemos ter em consideração é que os processos de cobrança, os processos de execução fiscal são processos públicos. Se a pessoa fizer uma busca ali no site do Tribunal de Justiça, ela vai ter toda o trâmite ali processual, a defesa do contribuinte. Não são processos, com raríssimas exceções, acredito que nem exista, mas enfim, que haja segredo de justiça. Então, todos podem ali fazer essa apuração, esse levantamento de quem são os devedores. Mas me atendo especificamente ao parecer do doutor Idomeu, que a grande preocupação seria pelo lançamento, pela inclusão indevida no polo ativo de pessoas que não estejam devendo. E isso aí também acredito que seja uma menor parte, né? Não é possível que o poder público municipal tenha isso aí como uma regra de cobrar indevidamente. Mas, voltando a esse parecer, eu vejo 2 consequências objetivas em cima disso e até positivas. A primeira é que, se existe aí essa irregularidade na cobrança, que o poder público, então, ele trabalhe para melhorar o seu cadastro. Agora, isso aí não pode impedir, se existe aí uma certa falha no cadastro, isso aí, acho que a Prefeitura de Bauru não deve ser aí a única no Brasil que tem essa situação. Se existe essa falha no cadastro, que o poder público adote medidas para corrigir o seu cadastro, mas essa situação não pode mitigar um direito da população, que é ter acesso à informação dos grandes devedores, principalmente após perdermos 200 milhões de reais em créditos prescritos, tá? Mas esses créditos, eles também estavam discutindo na Justiça se a cobrança foi errada, se foi certa, mas o fato é que nós perdemos 200 milhões de reais, que prejudicou muito o município, e também, voltando à questão, aonde um ex-presidente de uma autarquia municipal vem a público dizendo que sofria pressões políticas, ele não deu nome, mas ele disse sim que sofria essas pressões para não cobrar os grandes devedores. Eu acredito que num país aí que tivesse uma legislação um pouquinho mais forte do que a nossa, algumas pessoas poderiam até estar na cadeia, tá? Numa declaração dessa, ou se fosse comprovado, eu acredito na palavra do Giasone, que é uma pessoa até então eu tenho como muito séria, mas acredito como um fato muito grave, da extrema gravidade, se realmente as alegações deles estiverem corretas, que políticos estavam pressionando para não serem cobrados. Enfim, eu gostaria até na manifestação da vereadora Chiara, que eu não entendi muito bem aqui qual seria, que ela acabou de mencionar aqui durante a audiência, em relação à cobrança das pessoas que devem IPTU ao invés de ITR. Eu não sei aonde que poderia influenciar em relação a esse projeto. Minha manifestação, por enquanto, é nesse sentido. Agradeço a oportunidade e a participação de todas as autoridades. Os demais vereadores aqui presentes, Guilherme Berriel está aqui conosco, o vereador Carlinhos também aqui conosco. Querem fazer algum questionamento agora? Depois faz? Nós temos aqui inscrito para fazer algumas considerações o doutor Omar Augusto Leite Melo, que é advogado tributarista, ex-conselheiro do Conselho Municipal dos Contribuintes de Bauru, também professor da AIT de Bauru e de Botucatu. Bom dia, doutor Omar, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Bom dia a todas, bom dia a todos, especialmente aí a Chiara, em nome de quem eu cumprimento os demais vereadores e vereadoras.
Também cumprimento os secretários municipais que participaram, também de forma especial o querido Nilson Guirardello, que eu conheço, tenho um apreço especial por ele. Eu acabei entrando um pouco mais tarde, né? Acabei pegando a partir da manifestação do secretário de Negócios Jurídicos, doutor Gustavo, mas eu consegui compreender ali as dificuldades que foram expostas, depois até a menção a respeito do parecer do doutor Idomeu, que também conheço, uma pessoa, um profissional, colega, né, advogado, que eu tenho também todo um apreço. Esse projeto de lei, ele talvez peque, e coloco aqui até a título de sugestão para que se pense, porque generaliza os débitos tributários. Nós temos, dentro do ordenamento jurídico tributário municipal, 3 impostos: IPTU, ISS, o ITBI. Nós temos também taxas, as contribuições de melhoria, que não existem aqui em Bauru. Temos as contribuições previdenciárias municipais, que não estão aqui em foco, e também, fora do ambiente tributário, multas administrativas, daí até a participação do secretário do Meio Ambiente, secretário do Planejamento, cujas secretarias aplicam essas multas administrativas. Também, pelo que eu entendi, este projeto abarca dívidas com DAE e outras entidades da administração pública indireta, mas de forma genérica. E onde que eu quero, assim, buscar, de repente, contribuir com esses debates, talvez, inclusive, pensando numa solução intermediária. Eu preciso, e não tenho nenhum problema em concordar com o que o nobre vereador, se eu não estiver enganado também é colega advogado, Eduardo Borgo, né, confirmou, ele afirmou corretamente de que nós estamos diante de um projeto de lei constitucional e legal. Eu também não consigo visualizar qualquer vício de legalidade ou de inconstitucionalidade. Mas vejo aqui sim, talvez, uma questão de riscos desnecessários para a prefeitura e uma coação que também pode prejudicar algumas pessoas. Aliás, até mesmo na exposição de motivos do projeto de lei, consta que um dos propósitos, um dos objetivos dessa divulgação plena, de uma divulgação mais aberta, transparente, dessas dívidas, é fazer com que o devedor se sinta compelido ao inadimplemento. Então, há esta função dissuasória, né, de pressionar também, de servir como um mecanismo de pressão. E aí eu começo a questionar, será que realmente é um meio eficiente? Porque nós estamos diante de um crédito tributário, no sentido amplo ou não tributário, em que a administração pública já goza de privilégios, já goza de poderes específicos para a cobrança dos seus créditos. Tem o protesto da certidão da dívida ativa, inclusive um grande sucesso no Brasil, aumentou em mais de 20%, mais de 20% não, porque as execuções fiscais giravam em torno de 4% de eficiência, saltou para 20%, 25%. Então já tem este mecanismo eficiente do protesto da CDA. O próprio vereador comentou que os processos são públicos, então já há essa disponibilização pública desses devedores, dessas execuções fiscais. Existe para combater grandes devedores, para combater devedores contumazes, que de forma evidente, de forma constante, buscam se furtar dessa obrigação, que é inclusive um dever fundamental, que é o de pagar tributos. Existe a ação cautelar fiscal, que inclusive eu, como advogado e atuo aqui em Bauru, sei que a Prefeitura de Bauru já tem se valido, e eu digo aqui corretamente, a Procuradoria de Bauru tem ajuizado execuções
ações cautelares fiscais para combater alguns grandes devedores. Creio eu que há uma seleção, há um devido cuidado, principalmente nesses últimos anos. Existe também a possibilidade de crime contra a ordem tributária, quando nós estamos falando, por exemplo, de sonegação do ISS, sonegação, inclusive, até do IPTU, crime contra a ordem tributária. Se a prefeitura está ou não está se utilizando desse mecanismo também dissuasório para pressionar o cumprimento das obrigações tributárias, já é uma outra coisa. Então, eu, de fato, assim, questiono até que ponto este cadastro cumprirá este objetivo que constou, não de forma principal, que se diga que se fale isso, porque me parece até que o objetivo principal pretendido é o da transparência, da publicidade, mas também foi adicionado essa forma dissuasória que poderia, então, servir esta lista. Mas, ainda com relação à generalidade deste projeto, nós precisamos entender que nós temos, de forma até para pontuar, o ISS e temos o IPTU. São os dois principais impostos, as duas principais receitas tributárias dos municípios. Em geral, e Bauru está dentro deste contexto. O ISS, Imposto sobre Prestação de Serviço, ele é um imposto cujos débitos inadimplidos, em sua esmagadora maioria, decorrem de autodeclaração. É dizer, é o próprio prestador de serviço que confessa a dívida e não paga. Por que ele não paga? Aí já não sei. Se não paga porque não quer, se não paga porque não está em condições financeiras, se não paga porque há um contribuinte viciado em refis, em parcelamento especial, então, não paga porque é sonegador, então até uma inadimplência reiterada do ISS, algo que, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, pode até configurar como crime, essa inadimplência reiterada do ISS. Então, o ISS é imposto declarado. Neste caso, eu entendo até que caem por terra os argumentos anteriormente expostos pela Procuradoria do município. Ora, se o próprio contribuinte declarou o débito, não há por que se questionar cadastro, não há por que se questionar eventual invalidade dessa cobrança. Não, declarou, não pagou. Então, eu vejo, sim, a possibilidade, até por isso que eu até comentei, talvez uma função intermediária para se preservar aquilo que tem de bom, que tem de seguro nesse projeto de lei, é que os débitos autodeclarados sejam incluídos. Agora, por outro lado, quando nós estamos falando de um IPTU, nós estamos falando de tributo cujo lançamento é de ofício pela administração pública. E o cadastro municipal, e que se faça aqui justiça, não é apenas o cadastro municipal bauruense, é o cadastro municipal de todas as prefeituras. Ah, mas Omar, você conhece todas as prefeituras? Não, de fato, não tem essa presunção, essa pretensão de dizer isto. Mas, inclusive, na condição de um dos sócios, um dos palestrantes da empresa Tributo Municipal, já viajei o Brasil para fazer palestras especificamente para fiscais municipais, em todo lugar é corriqueira esta fala. Todos comentam de que o cadastro municipal é desatualizado, porque ele é gigante, e inclusive independe apenas dos servidores municipais. Os erros também decorrem da própria dinâmica das transações imobiliárias, decorre das construções que vão ocorrendo de forma clandestina, sem a devida comunicação. Então, o IPTU é diferente do ISS. O IPTU justifica, a meu ver, esses erros cadastrais, justifica essa preocupação de boa parte daqueles que me antecederam, dizendo de que vê um certo temor, seria temerário o avanço desse projeto de lei com relação a essas dívidas de IPTU. Agora,
E se o próprio contribuinte parcelou essas dívidas e deixou de pagar depois? Ou, seria o caso, então, de o débito que originalmente é de ofício, ele já se tornou confessado, reconhecido, de tal forma que eu também não vejo nenhum problema de que seja incluído nesta lista o IPTU, desde que confessado, desde que objeto de um parcelamento por parte do contribuinte. E estendo isso, até para não ficar falando muito, e peço desculpas até se acabei passando tempo, se acabei me excedendo, com relação às multas, com relação a essas cobranças do DAI, se a pessoa no passado confessou a dívida, parcelou a dívida e depois deixou de pagar, a meu ver, também se justificaria esta inclusão num cadastro, vamos dizer assim, cadastro negativo, né? Também quero aqui colocar em dúvida, pelo menos, ou colocar para debates, para reflexões, que houve uma comparação entre esse cadastro municipal, essas medidas aqui pretendidas pelo município, com o que a Receita Federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional fez. Aqui é uma observação, e se eu não estiver enganado, eu estou olhando aqui na tela o Marcos Melo, que eu não conheço pessoalmente, mas talvez seja o Marcos Melo, que foi delegado, né, da Receita Federal, é ele mesmo, né? Com relação a esses débitos inscritos em dívida ativa da União, da PGFN, a esmagadora maioria, e até onde eu saiba, o último índice que eu vi, muito mais do que 90%, quase 95% dessas dívidas decorriam de dívidas autodeclaradas. De dívidas, então, que o próprio contribuinte reconhece que deve e não pagou por algum motivo. Ou seja, apenas 5% decorreriam de auto de infração, desse lançamento de ofício. Esses números não são compatíveis com o sistema tributário municipal. Por quê? Porque o IPTU, que representa aqui em Bauru cerca de 50%, ou quase isso, acho que 30%, 40% da arrecadação de Bauru é de lançamento de ofício. Então eu vejo temerária, não vejo uma boa comparação, então eu não vejo como salutar, como pertinente essa comparação entre o trabalho, inclusive extraordinário trabalho que a PGFN vem fazendo com a Receita Federal e que os municípios podem fazer. Talvez também para atenuar esses problemas cadastrais e quem sabe até inclusive o nobre vereador Eduardo Borgo comentou, e eu também concordo plenamente com ele, que essas falhas que vêm já de décadas no cadastro, essas falhas que vêm de décadas na cobrança do tributo ou na cobrança de qualquer crédito municipal tem que acabar. Isso é óbvio, ele usou o exemplo lá dos 200 milhões que poderiam estar hoje nos cofres públicos, mas não estão, né? Então tem que acabar. Agora, nós não podemos esquecer que o passado nos condena, no sentido de que há defasagens, há falhas. Então, por que não incluir ou prever neste projeto de lei um corte temporal? Ou seja, por exemplo, dívidas ativas ou dívidas inscritas a partir de 2022. Já para sinalizar à administração pública este devido cuidado que eles deverão ter. Eu sei que na Lei 6.830, que é a chamada Lei de Execuções Fiscais, e também no CTN, o Código Tribunal Tributário Nacional já prevê isto, que a inscrição do débito em dívida ativa ela é feita antes a partir de um controle de legalidade, mas não há esse controle de legalidade. Isso é uma presunção, uma ficção legal, e é uma ficção no sentido, inclusive, cinematográfico. É uma ilusão, não existe esse controle de legalidade, pelo menos na esmagadora maioria. Agora, quem sabe, a partir deste projeto, aproveitando esta boa iniciativa do vereador Eduardo Borgo, de pressionar, de ser um mecanismo de fortalecimento da dívida ativa bauruense. Então, a partir de 2022, por exemplo, pensando aqui alto, haveria, então, essa inclusão dos débitos. E do passado? No passado, observaria o que eu estou comentando aqui, de incluir apenas os débitos que já foram objetos de
confissão do próprio contribuinte, seja na constituição originária do CREP, declaração do ISS, ou uma confissão a partir de um parcelamento. Essas seriam assim, as contribuições que eu entendi cabíveis, agradecendo a oportunidade e parabenizando a Câmara dos Vereadores por esta audiência pública, que é um espaço aberto para debates. Obrigada, Omar. Nós continuamos aqui com a palavra aberta, aqueles que participam da audiência. Presidente. Pois não, vereador. Posso fazer uma pergunta ao doutor Omar? Pode, claro. Doutor Omar, o senhor já foi advogado ou advoga para a Associação Ranieri de Educação e Cultura Limitada? Sim. Muito obrigado. O doutor Omar é advogado tributarista, ex-conselheiro do Conselho Municipal de Contribuintes de Bauru e professor na IT de Bauru e Botucatu. Essa é a qualificação do doutor Omar. Eu acho que é uma bela qualificação. Se ele advoga ou não para a instituição minha, vereador Borgo, eu acho que isso não vem ao caso. Eu acho que as contribuições do doutor Omar nesta audiência pública foram feitas pela qualificação do doutor Omar, não por ser advogado da minha instituição. Já que estamos falando disso, nós sabemos o porquê que esse projeto de lei foi apresentado, né? Então, não vamos aqui entrar em discussões pessoais, porque eu acho que não é o fórum adequado. Isso nós faremos fora da audiência pública, vereador Borgo. Cada vez mais o senhor garante que as suas motivações foram pessoais. Vereador Guilherme Berriel, fique à vontade. Vereadora? Eu acho que é importante, nós estamos numa audiência pública, a senhora está fazendo uma acusação de impessoalidade, eu acho que a senhora deveria explicar. A impessoalidade foi o senhor que imprimiu ao questionar se o doutor Omar advoga para a minha instituição. Esse Fique é um questionamento que, como vereador, eu tenho direito de fazer. Agora, eu gostaria que a senhora explicasse. E eu também tenho direito de fazer. A acusação que a senhora fez de impessoalidade, quais são as motivações que eu entrei, eu e o vereador Lira entramos. Eu vou pegar uns vídeos em rádios e aqui no plenário da Câmara, inclusive, para justificar os comentários e o sentimento que eu tenho de que o projeto foi pessoal. Vereador Guilherme Berriel. Bom dia a todos. Parabenizar a vereadora Chiara por esse tipo de discussão aqui na cidade, né? Sempre é salutar discutir os problemas de Bauru, né? De uma maneira clara, objetiva, né? Olha, uma coisa o vereador Borgo falou de esses 200 milhões que foi prescritos, né? Absurdo isso, né? Para a prefeitura perder um volume de dinheiro tão grande por demora na falta de cobrança, né? É uma coisa que isso não pode ser aceito, né? É uma coisa que é brincar com o dinheiro público realmente isso, né? E uma coisa é certa, é fato, a prefeitura demora muito para cobrar os devedores. Eu estava conversando outro dia com o secretário das Finanças, ele falou que só esse ano, só o IPTU do ano passado começou a ser cobrado. Quer dizer, a prefeitura está muito amadora na forma como ela cobra os seus devedores, né? Até hoje de manhã estava com a mesa diretora na Top FM participando de uma entrevista e o vereador Marquinhos falou sobre o refis das águas, né? Eu até falei, olha, a prefeitura tinha que fazer um refis, já que está pensando em fazer um refis, para todo mundo, para tentar arrecadar o máximo de dinheiro possível, que está voando, né? Esse dinheiro está voando, dos devedores não está no caixa da prefeitura, está voando, viu, vereador Estela? Então, esse dinheiro que está voando, sabe, tentar recuperar através de um refis para todo mundo que está devendo, faz um refis geral, sabe, para tentar recuperar esse recurso. Agora, eu acho, na minha opinião,
que a prefeitura tinha que terceirizar a cobrança. Sabe? Igual o banco faz. Fica devendo para o banco. Em 30 dias seu nome vai para o Serasa. Em 30 dias seu nome vai para o Beleléu. A prefeitura tinha que terceirizar. Sabe, Bauru é polo em empresas de recuperação de crédito. As maiores empresas de recuperação de crédito do Brasil se concentram em Bauru, o Mandalite, o Pascoaloto, a H Costa, tem várias empresas que poderiam estar fazendo esse serviço para a prefeitura. Sabe, até a atualização desse cadastro eles poderiam estar fazendo, que como o professor Daite aí falou agora, é recorrente no Brasil inteiro a desatualização do cadastro, né? Então, tem que terceirizar. É inadmissível essa perda de receita por falta de cobrança. É brincar isso, brincar demais. Eu sei que não é culpa da atual administração, mas é um descaso total com o dinheiro público, né? E terceirizar essas cobranças, pô. Seria muito mais negócio para a prefeitura fazer isso. O dinheiro, não pagou IPTU 30 dias depois, negativado o nome. Queria ver se não aparecia o dinheiro para acertar as contas. Sabe, porque pelo fato da prefeitura demorar para cobrar, a população também abusa também. Deixa sem pagar, porque não vai sujar o nome, não vai restringir o nome da pessoa. Então, viu, vereadora Chiara, é igual o banco. Se fica devendo para banco 30 dias depois, está com o nome sujo. Tem que terceirizar essa cobrança dos devedores à prefeitura. Sabe, parar com essa perda de receita porque deu 5 anos, não pode cobrar mais. Tem muita coisa errada. Eu tenho que melhorar muito. Era essa contribuição que eu queria dar. Obrigado, viu? Vereador Carlinhos? Não? Vereador Segala está conosco também, aqui no virtual. Gostaria de fazer alguma consideração, vereador? Bom dia. Vereadora Chiara, muito obrigado. Eu quero pedir desculpas, eu tive uma consulta médica agora pela manhã e só tive a oportunidade de chegar há pouco tempo aqui na reunião. Então é inoportuno eu formular alguma questão porque eu não ouvi a maior parte do que foi debatido. Eu só quero dizer que o tema é importante, tem que ser discutido, e eu quero também dizer o seguinte ao meu queridíssimo e preclaro amigo, doutor Eduardo Borgo. Nós precisamos evitar de ficar lavando roupa suja em público. Não me parece ser nada recomendável isso. As coisas que a gente tem que se acertar, eu penso que devam e possam ser acertadas no âmbito dos próprios vereadores. É só isso que eu tinha a mencionar. Muito obrigado. Eu agradeço. Doutor Marcos Melo. Bom dia. Bom dia. Agradeço aí a palavra. É um breve comentário, aí, bem mais da experiência, né? Quanto mais próximo ao fato gerador se cobra o tributo, maior a possibilidade de receber. Porque muda muito a situação das empresas no tempo, das pessoas físicas, e o fato gerador é aquele sinal, aquele indicador de riqueza, é naquele momento que tem. Então, demorar para cobrar aumenta muito a possibilidade da frustração daquela cobrança, né? Então, além do que, existe uma competição entre a União, estados e municípios para cobrar os tributos. Quem cobrar primeiro, leva. Realmente, eu concordo com a colocação anterior, quanto mais ágil, como, por exemplo, os bancos são, né, para cobrar, mais fácil de receber. Quanto mais longe do fato gerador, mais difícil. É só isso que eu vejo até o IPTU estranho, né? Aqui se cobra o IPTU quase no meio do ano.
cidades litorâneas, por exemplo, já cobram logo em janeiro, porque o fato gerador do IPTU é o primeiro dia útil já do exercício, né? Isso aumenta a chance de receber. Muito obrigado e parabéns aí pela discussão. Nós é que agradecemos. Nós temos aqui alguns questionamentos que nos chegaram. O primeiro deles é do jornalista Nelson Itaberá, que é o seguinte: quais procedimentos a Diretoria de Arrecadação Tributária adota para manter cadastro imobiliário fiscal atualizado, para não inscrever dívida ativa em nome de morto ou de imóvel já vencido, e para controle de erro na emissão de CDA? Acho que o Everton pode responder. Eu posso responder esse questionamento. A gente está sempre comprando as matrículas, as certidões, o possível, um trabalho sempre de análise dos processos que dão entrada, e tentamos manter esse cadastro o mais atualizado possível. Igual eu comentei, existe uma limitação até sistêmica hoje com relação a algumas funções. Nosso sistema não acompanhou todas as mudanças que ocorreram em todo esse período, por isso até que a gente fez a licitação no início do ano. Estamos já há praticamente 5 meses fazendo essa transição do sistema antigo para o sistema novo. A ideia é que ocorra essa migração total ainda esse ano, só que o nosso sistema ele era realmente muito limitado, até para a emissão de relatórios. Os auditores aqui tinham necessidade de solicitar relatórios para TI, para vocês terem uma ideia. Então, se a partir do momento que nem relatórios eles conseguiriam tirar, por isso a gente aderiu no início do ano isso como prioridade nossa total. Já iniciamos esse processo estatório, teve todo o trâmite normal, empresa vencedora, e estamos nessa fase de homologação. Já vislumbramos que com esse sistema novo a gente vai ter novas opções. A gente não está usando ele, a gente está em fase de homologação, igual eu falei. Com esse sistema novo a gente vai ter muito mais opções para manter esse cadastro ativo, fazer essas atualizações, só que isso também não vai ser feito de uma hora para outra. Estamos discutindo, ontem mesmo foi um assunto, e esse foi um dos assuntos aqui discutido numa reunião interna da Secretaria de Finanças com relação aos procedimentos que vamos adotar para essas atualizações, para que a gente consiga fazer essa migração já com o máximo de dados atualizados. E é isso, a gente está trabalhando, a Secretaria de Finanças é um volume muito grande, a gente tem uma quantidade limitada de servidor, como todas as outras pastas, mas a gente trabalha de uma forma... A equipe aqui é sensacional nesse sentido, e a gente até, com relação a passar não ter esse passivo de processos em aberto, a gente está até criando alguns processos aqui para que toda a secretaria se mobilize e a gente passe de uma forma para o sistema novo o mais atualizado possível, porque a gente não gostaria de iniciar esse sistema novo com problemas antigos. Então, mas a situação ela é de anos, porque assim, imagina, a gente resolve 10 casos, entram 20. Então, a gente já está estudando essa data de corte para que sejam feitas essas atualizações e que daqui para frente a gente não deixe mais acumular. Esse é a nossa meta, porque a partir do momento que a gente tiver o cadastro ok e os dados corretos, a gente vai cobrar de forma certa e não vai ter nenhum problema e nenhuma possibilidade de penalização para o município. Ok, tem mais uma questão aqui. No caso de dívida já na fase de execução fiscal, não é juridicamente pacífico que a divulgação e conhecimento do devedor tenham nome e valor informados ao invés da fase na dívida ativa? Com relação à parte de execução fiscal, eu acredito que talvez o doutor Gustavo pode ser mais... Ele pode complementar essa informação, porque a Procuradoria de Execução Fiscal fica relacionada à SNJ. Uhum. Tá, vereadora Chiara, eu só vou pedir a gentileza, porque está bem baixo o som da senhora, se a senhora pode repetir a última pergunta, o finalzinho. Claro. No caso de dívida já na fase de execução fiscal, não é juridicamente pacífico que a divulgação e conhecimento do devedor tenha o nome e valor informados
ao invés da fase na dívida ativa? Olha, bom, o processo de execução fiscal é público, né? Qualquer pessoa tem condições de verificar os dados, os nomes e informações. Agora, em relação aí ao tema da audiência pública, se o projeto de lei eventualmente aprovado, né, tratar aí quanto à questão das divulgações, dos nomes e dívidas já executadas de uma maneira mais aberta, a princípio, até por conta de princípio da legalidade, a gente vai ter que seguir aquilo que foi aprovado. Ok, muito obrigada. Nós temos aqui mais um questionamento que nos chegou aqui pelo WhatsApp. Bom dia, meu nome é Jussara Vieira Sanches, sou técnica em contabilidade e entendo que este projeto pode se virar contra a prefeitura e população. Como os dados de pessoas jurídicas expostas, os dados pessoais de seus sócios também serão, tornando assim passíveis de ações crimes ou atos vexatórios e futuramente causadores de ações. Como o projeto lida com a lei de proteção de dados e se a prefeitura já pensa nos custos de futuras ações? Não sei quem poderia responder. É um questionamento, talvez seria até mais relacionado ao gabinete, né, Chiara, mas a gente não teria nem como ter uma noção da quantidade de ações que a gente teria, então essa pergunta é até complicada de responder, porque nem ocorreu previsão para isso no orçamento, isso eu posso comentar aqui. Hoje a gente não teria como passar um dado, um valor de previsão, porque esse assunto ainda está sendo discutido e o impacto dele a gente não tem nenhuma noção do que poderia ocasionar. Não sei se o Dr. Gustavo tem alguma coisa para complementar nesse sentido. Não, justamente nesse sentido que você colocou, né? Hoje sequer existe, né, esse ato, essa lei, né? Então sequer existe ter uma previsão nesse momento quanto a essas consequências, né? A número. Ok, obrigada. Mais algum vereador aqui querendo fazer algum questionamento? Não? Então, olha, eu gostaria de agradecer imensamente a participação de todos aqui. Gostaria também de pedir desculpas caso algum participante da audiência tenha se sentido, de alguma forma, ofendido ou tenha se sentido constrangido. Essa não foi a intenção do chamamento para essa audiência pública. Eu acho que o tema realmente é sério, né? A motivação dos autores do projeto pouco importa. O que importa é que uma lei está aqui na Câmara para ser discutida e votada. E como membro da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, me senti na obrigação de abrir essa discussão. E como disse no início, uma discussão difícil para ser feita por alguém que tem uma instituição que está inscrita em dívida ativa porque tem uma dívida de IPTU. Todos sabem disso, não é novidade, então não tenho problema nenhum em dizer, né? Há um questionamento da instituição com relação a esta dívida, né? Está tramitando judicialmente e acho que eu não poderia deixar de dizer que a instituição não tem intenção nenhuma de não pagar, mas questiona o valor. E assim que for determinado, né, o valor judicialmente a ser pago, a instituição irá pagar. Eu acho que esse caso é um caso emblemático, mas ela serve de reflexão para que
inúmeros outros casos possam ser levados em consideração ao se apreciar uma lei como essa, né? A vereadora Estela trouxe aqui um caso específico de uma pessoa física. Nós temos várias outras situações que versam também sobre esses questionamentos que foram feitos no processo, né? E que nós temos a obrigação de discutir, porque a hora que começarem as indenizações a serem pagas, nós não vamos ter nos furtado de ter aberto a discussão aqui nessa casa, né? E vamos, de uma certa forma, nos isentar da responsabilidade. Era isso que nós tínhamos a tratar. Eu agradeço imensamente a participação de todos e damos por encerrada a presente audiência pública às 10h45. Uma boa tarde a todos.